Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021 e eu venho aqui falar sobre o nosso devocional do dia. Hoje o devocional do dia está em Gênesis, capítulo 11, versículo do 7 ao 8, que diz o seguinte: a comunicação é a chave. Olá, seja bem-vinda! Bom ter você por aqui. Então, a comunicação é a chave. Vamos lá para a gente ouvir o que Deus tem para nos falar hoje nesse versículo 11 de Gênesis. Capítulo 11 de Gênesis, do versículo 7 ao 8. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade. O inimigo não desiste de atrapalhar os planos do Pai e tentar destruir os homens. Depois do dilúvio, de novo, o pecado corrompeu a humanidade. Logo vieram as disputas e a síndrome de Lúcifer se manifestou novamente. Os homens quiseram ser como Deus, construindo uma torre que tocasse o céu. Novamente, Deus precisou agir com disciplina, mas não o faria novamente por meio de um dilúvio. Ele usou uma estratégia menos rigorosa, contudo eficaz: a diversidade de línguas. Não entendendo uns aos outros, o projeto foi paralisado. Foi como se a obra não tivesse o ápice do céu, e por não se enquadrar as regras necessárias, foi impedida de continuar. Deus estava correto em impedir a conclusão da torre, porém, esse episódio nos faz refletir que, sem uma boa comunicação, ninguém pode levar à frente um grande projeto. Sua maior construção é seu casamento e sua família. Por isso, ela sempre precisa estar bem fundamentada em uma comunicação clara, honesta e direta. Como está a sua comunicação? Você tem se comunicado bem com seu cônjuge? Tem conversado com seus filhos? A paralisação e ruína da Torre de Babel aconteceu porque os construtores não se entendiam mais. Se você, enquanto marido, esposa, pai, mãe ou filho, não se comunicar bem, nem fizer sua parte, tenha certeza que cedo ou tarde essa bela construção que é a sua família será impactada. Certifique-se de que a sua comunicação é clara. E lembre-se de uma regra básica de comunicação: ela não começa pelo emissor, mas pelo receptor. Você pode crer que se comunica bem, e isso é bom. Mas para você ter certeza, tem que receber as impressões das pessoas que convivem com você. Elas saberão como a sua comunicação está sendo recebida e se todos estão se entendendo bem. Toda a humanidade ainda sofre devido ao pecado da cobiça e da prepotência dos homens da Torre de Babel. Até mesmo o atraso na obra de evangelização mundial e, consequentemente, a demora na volta do Senhor sofre por conta desse efeito. Seja humilde, comunique-se bem e abençoe os que estão perto de você. Olá, sejam bem-vindos. Então, a comunicação é a chave. A gente ouve muito isso, que é muito importante se comunicar, que é muito importante a gente falar bem, né? Para conseguir uma posição melhor no trabalho, para conseguir ter bons relacionamentos. E na parte espiritual, isso também é importante. Nós precisamos nos comunicar bem, né? E como aqui esse devocional falou, o mal, ele tá sempre de olho ali, na sua família, né, na sua casa, que são os maiores bens, né, no seu casamento e na sua família, que são os maiores bens que Deus nos deixou. E aí ele nos convida a refletir
como está a nossa comunicação no nosso casamento, como está a nossa comunicação na nossa casa, com a nossa família. E o que é se comunicar bem? Se comunicar bem é você falar claramente, você ser objetivo, você ser assertivo e principalmente você conhecer a pessoa a qual você vai se comunicar, né? Então, o receptor ele é muito importante nesse processo de comunicação. Quantos casamentos se corrompem, quantos casamentos dão errado, quantas confusões, quanta falta de harmonia em vários relacionamentos se dão por conta da comunicação. Então, nós precisamos prestar atenção na nossa forma de comunicar. Se nós estamos sendo objetivos, se nós estamos sendo claros, se nós estamos sendo verdadeiros, né? E como é importante essa questão da comunicação. E a comunicação envolve tudo na nossa vida. A pessoa que ela não consegue se comunicar direito, ela sofre em vários setores da vida. Em todos os setores da vida, a pessoa sofre. Se ela for muito calada, se ela não souber o que falar, se ela não ter clareza, se ela não for sincera no que ela fala. Então, a comunicação ela é importante. Então, você ama a sua família, você ama o seu esposo, a sua esposa, tem que se falar que ama, tem que entender a pessoa, tem que procurar fazer a outra pessoa feliz, não só olhar nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, no que a gente acha bom, mas principalmente querer fazer o outro feliz, querer entender a percepção do outro. E é tão importante essa questão da comunicação que hoje já existem até ferramentas para nos ajudar a conhecer o nosso perfil, para a gente entender os outros perfis e começar a se comunicar melhor. Você acredita? Eu tenho uma especialização numa dessas ferramentas. E como é importante o conhecimento para você se comunicar. Para você falar, para você falar bem, para você ter uma postura na voz, você tem que ter conhecimento daquilo que você está falando. E muitas das vezes a gente acha que a gente não tem conhecimento, que a gente não tem capacidade. Mas Deus, Ele é maravilhoso, Ele deixou essa capacidade para todos nós. E Ele faz maravilhas. Eu não sei se eu já vi várias pessoas falando assim de uma forma, falando do amor de Deus, falando da palavra de Deus de uma forma assim magnífica. Ele nos capacita. Então, você pode estar se perguntando ou falando assim para mim, mas eu não sei me comunicar bem, eu não conheço. Mas assim, eu venho te alertar aqui que você sim é capaz de se comunicar bem. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar da nossa vida, Ele nos molda, Ele nos transforma, Ele nos capacita. E cada um de nós temos um dom. E a comunicação, a fala, através de um louvor, de uma música, de uma oração, de uma pregação, de um discipulado, isso faz toda a diferença. E esse propósito Ele não deixou só para mim ou só para você. Ele deixou para todos nós. Então é um convite para que a gente possa analisar como que está a nossa comunicação, né? Que a gente possa procurar entender as outras pessoas, conhecer mais do assunto, conhecer mais sobre Deus, conhecer mais, ler mais, ouvir mais, porque também a comunicação, para a gente se comunicar bem, a gente também tem que saber ouvir bem, né? Não adianta a gente ficar só falando e não dar atenção, não dar oportunidade para que a pessoa fale com você. E aí, quando a outra pessoa for falar com você, nós precisamos saber ouvir. Quantas vezes a gente nem deixa as pessoas falarem? A gente vai falando no meio, vai atropelando as coisas, a gente não... Pra gente se comunicar, a gente tem também... Pra gente se comunicar bem, pra gente ter relacionamentos melhores, pra gente ter um relacionamento melhor no nosso casamento, pra gente ter um relacionamento melhor dentro da nossa casa, com os nossos filhos, no nosso trabalho, com a nossa família, nós além de ter uma boa comunicação e para
que a gente tenha uma boa comunicação, nós precisamos também ser bons ouvintes. Quem ouve, aprende. Quem ouve, percebe o pensamento do outro, né? O coração do outro, o desejo do outro, as dificuldades das outras pessoas. E a gente, ouvindo, a gente aprende. Então, como é maravilhoso, né, a gente ouvir aqui nesse devocional essa questão da comunicação. E realmente a comunicação é a chave. Imagina quantas oportunidades muitas das vezes a gente perde de avançar, a gente perde de conhecer mais sobre Deus, a gente perde de falar, a gente perde chances de falar do amor dele para outras pessoas por medo de falar, por insegurança de informação. Mas eu volto a falar que todos nós somos capacitados para realizarmos o propósito que Deus tem na nossa vida. E não é só na minha vida ou na sua vida. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. E esse propósito com certeza envolve a comunicação, né? Então ele vem nos convidar a gente refletir, a entender o quanto que a nossa comunicação é importante dentro da nossa casa, na nossa sociedade, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Muitas das vezes as pessoas perdem a oportunidade por não saber se expressar, por não saber se colocar, por não saber ouvir a outra pessoa. Então, realmente a comunicação ela é a chave. Ela é a chave de tudo, de praticamente tudo, né? E a gente precisa, né? Pra gente se comunicar melhor, a gente precisa ser humilde, a gente precisa ouvir mais, a gente precisa ler mais, a gente precisa conhecer mais, a gente precisa abençoar mais as pessoas, né? Quantas pessoas muitas das vezes têm tanta dificuldade de comunicar que só reclama, ou que só aponta o dedo, ou que só julga. Mas não, vamos aprimorar a nossa comunicação, vamos aprimorar a nossa habilidade de amar as pessoas, de falar que ela está bonita, que ela pode contar com a gente, né? Que ela para ela ser abençoada, falar do amor de Deus, do que Ele tem feito na sua vida, através da sua vida. Então, a comunicação ela é a chave. Em primeiro lugar, nós devemos fazer uma autorreflexão, como está a nossa comunicação na nossa casa, como está a nossa comunicação com o nosso esposo, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho. A gente fazendo essa reflexão, sempre a gente pode melhorar, né? A gente deve sempre melhorar. Então a gente vai começar a ouvir, a perguntar para as pessoas: olha, você entendeu o que eu quis dizer? Você acha que eu me comunico bem? Você acha que eu preciso melhorar na minha comunicação? Né? Tem alguma coisa que eu posso melhorar? Vamos ler livros, vamos assistir as pessoas que já se comunicam bem, né? Vamos a ler mais a Bíblia, vamos pedir para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, para que a gente seja realmente motivado, realmente moldado por Ele, porque Ele pode nos capacitar. Ele vai nos capacitar, se a gente pedir, Ele vai nos capacitar para a gente se comunicar bem. E aí você vai perceber que a sua vida vai melhorar, porque se comunicar é muito necessário. É muito necessário. Quantas pessoas perdem relacionamentos, perdem oportunidades por não saber se comunicar. Não sabe se comunicar, não sabe ouvir. Então esse devocional aqui, ele veio para nos alertar, é Deus falando com a gente, que a comunicação é a chave e que nós podemos melhorar e que para que a gente possa fazer essa reflexão, né? E para isso a gente precisa ter humildade. A gente precisa ter humildade porque a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode aprender algo novo, a gente sempre pode contribuir, a gente sempre pode servir mais, a gente sempre pode amar mais as pessoas, principalmente nos amar
e amar as pessoas que estão bem próximas da gente, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa igreja. Então esse é o convite, né? Confesso que é um assunto muito importante nos dias de hoje, em toda a área da nossa vida, né? Eu trabalho com pessoas, com empresas, eu percebo essa necessidade. A gente faz muito treinamento para isso, mas trazer esse assunto de comunicação para nosso espiritual é fantástico, porque a partir do momento que eu e que você possamos ser cada vez mais humildes, de querer aprender, de querer ouvir mais e de querer passar o amor de Deus com mais clareza, com mais amor para as pessoas, com certeza Deus vai se agradar e nós vamos a cada dia estar mais vivendo o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Amém? Poderosa palavra de hoje. Eu espero que você tenha gostado, porque ela me edificou muito. Eu espero que tenha edificado você também. E para a gente encerrar esse devocional, eu te convido para a gente fazer uma pequena oração, para a gente finalizar aqui, tá bom? Vamos lá? Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, né? Por tudo que aconteceu hoje, por tudo que nós avançamos hoje, por tudo que nós aprendemos. Muito obrigada pela vida, né? Pelos livramentos que o Senhor nos concedeu no dia de hoje. Quero aqui agradecer mais esse dia. Quero aqui agradecer essa oportunidade de estar aqui compartilhando essa palavra que tanto nos edificou hoje, que realmente a gente possa ter a cada dia mais sabedoria e mais discernimento para que a gente possa melhorar a nossa comunicação, para que realmente a gente consiga aprender, consiga ser mais ouvinte, consiga transmitir o teu amor de forma mais clara, de forma mais assertiva, com base na nossa vida, com base no nosso exemplo, Senhor. Quero te agradecer e já te pedir sabedoria e discernimento para que essa palavra venha refletir, para que a gente possa refletir cada vez mais sobre essa palavra e pedir sabedoria e correr atrás para que a gente possa melhorar a nossa comunicação cada dia mais, Senhor. Quero aqui aproveitar, colocar as pessoas que estão com necessidades de uma cura de uma doença, de um Covid, de um processo de câncer, de hemodiálise, um processo de síndrome de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Nós profetizamos nesse momento cura e milagres para as pessoas que precisam de estabelecer a sua saúde, Senhor. Quero aqui aproveitar e pedir pelas pessoas que estão passando por alguma necessidade financeira, Pai. Abençoa, Senhor, a nossa área financeira. Abençoa, Senhor, os nossos empregos, as empresas. Que portas de emprego se abram, que as pessoas possam ganhar o seu pão de cada dia, Pai. Quero também aproveitar e pedir pelas pessoas que precisam de uma libertação, né? Seja de vícios, né? Seja de uma reestruturação familiar, né? Seja uma reestruturação entre casamentos, entre os filhos. Pai, coloca cada pessoa, Senhor, no seu diante de Ti, Pai. Quero aproveitar aqui e fazer um pedido especial para todas as pessoas que têm dificuldade de se comunicar, que de repente estão ainda perdidas na sua identidade, Senhor, que ainda não conseguem se comunicar de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma carinhosa, Pai. Coloco cada um dessas pessoas nas Suas mãos. Nos colocamos também, Senhor, em Tuas mãos, para que a gente possa ser melhor a cada dia. Aproveito para desejar, para pedir para que a gente possa ter um sono reparador, amanhã um dia abençoado, né? Que o Senhor possa estar presente, né? Sempre, que a gente possa buscá-lo sempre, Pai. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Você viu que esse assunto é muito importante, tá? Então, de repente, no momento que eu fui falando, você pensou em uma pessoa. De repente, você pensou em alguém que poderia ver essa live. Aí eu te convido para a gente compartilhar a informação, né? Que você possa passar essa live para alguém, para que possa edificar outras pessoas,
né? Convide alguém para estar aqui também com a gente todo dia, às 21h30, né? E se de repente esse horário não deu, fica sempre gravado, fique assim à vontade de compartilhar, de comentar e de participar também, né? Porque é muito importante. Eu escolhi compartilhar esse devocional com vocês e eu gosto de ouvir, de ler as mensagens, eu gosto de ouvir as histórias de vocês, eu gosto quando vocês compartilham comigo, tá bom? Então, te agradeço pela sua atenção, né? Espero que você tenha uma noite bem tranquila, um sono bem assim gostoso, bem para te descansar o teu corpo, a tua mente, que a gente possa deixar tudo que esteja nos preocupando na mão do Senhor, porque é a melhor mão que a gente pode entregar toda a nossa vida, e que amanhã seja um dia abençoado e que possamos estar juntos aqui novamente, tá bom? E é isso. Muito obrigada e até amanhã.